Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 30 de setembro de 2014. Nós estamos juntos há 765 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 11 do livro do profeta Daniel. O capítulo 11 continua a visão do capítulo 10 e essa visão só vai terminar no final do livro, a última visão de Daniel. Essa visão é dada a Daniel numa época em que Daniel está preocupado com o seu povo. Já é o terceiro ano do Império Persa. Alguns, sob o decreto de Ciro, já voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo, mas em circunstâncias muito precárias. E Daniel então está preocupado com isso. Vimos no capítulo 10 que ele se põe a jejuar por volta da época da Páscoa, a festa da libertação do povo que saiu do Egito e chegou a Canaã, exatamente porque o povo está liberto agora para voltar da Babilônia para Canaã, mas parece que o serviço está muito longe de ficar pronto. Como a gente viu no capítulo 9, uma vez que Judá não tirou proveito dos 70 anos de cativeiro, agora o castigo, a aliança em sua maldição seria multiplicado por 7 e levaria 490 anos até que a restauração viesse por meio da obra do Messias. E nós vimos isso então ao comentar sobre as 70 semanas de Daniel. No entanto, fica aquela inquietação no coração de Daniel, como que essas coisas se procederão? E então, colocando-se a jejuar no capítulo 10, para obter respostas sobre isso, Daniel recebe a resposta de Deus através do anjo que lhe aparece. O anjo lhe diz que desde que ele começou a orar, Deus já o havia enviado, mas que ele encontrou oposição no mundo espiritual. Isso então levanta para nós um novo assunto. Durante esse período de 490 anos, ou vamos pensar de uma forma mais geral, entre a situação precária dos dias de Daniel e até a restauração final, haverá oposição no mundo espiritual. O povo de Daniel deve esperar muita dificuldade. Eles não voltarão a ter aquilo que tiveram um gostinho de experimentar enquanto viviam em Jerusalém, em liberdade e tudo mais. Eles continuarão escravos de outros povos e num contexto de batalha espiritual até que chegue o dia do reinado messiânico definitivo. Então, o que vamos ver hoje no capítulo 11 é uma descrição desse período, que caracteriza o tempo que nós estamos vivendo também. Uma vez que o Senhor Jesus já veio, já resolveu o problema do pecado, mas a questão do reino do povo de Deus, da Nova Jerusalém, nós ainda estamos aguardando. O que você vai perceber no capítulo 11 é que as profecias nele contidas dizem especificamente sobre o que vai acontecer entre os dias de Daniel e a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E elas vão nos mostrar que nesse período as nações do mundo, os grandes impérios do mundo, em seus conflitos, vão trazer muita turbulência sobre Israel. E quem quiser viver fiel a Deus nesse período, para que de fato exiba o arrependimento característico daqueles que vão voltar para a verdadeira Jerusalém, quem quiser viver direito nesse período de turbulência espiritual, vai sofrer. E isso vai ser realizado mediante a obra de um pequeno chifre que já foi mencionado anteriormente. Lá no capítulo 8, a gente viu que um bode que tinha 4 chifres, de um desses chifrinhos saía um outro chifre menor, não é? Um anticristo, um protótipo ali. E esse era Antíoco Epifânio, aquele que coloca a abominação desoladora no templo. Nós vamos estudar sobre ele daqui a pouquinho. E isso é o que vai acontecer no período de Daniel até a primeira vinda de Jesus. No entanto, após a primeira vinda de Jesus, nós podemos esperar novas abominações. Jesus mesmo vai dizer lá em Mateus 24,15 que ainda era para se aguardar a abominação desoladora de que Daniel falava. E a gente então tem que olhar para agora novas manifestações de oposição ao plano de Deus e pensar no pequeno chifre daquele animal que representava o Império Romano, descrito lá no capítulo 7. Antes, então, de entender as circunstâncias históricas daqui, eu quero que você entenda do que é que estamos falando. Da mesma forma que caímos em pecado, perdemos o paraíso em Gênesis e estamos aguardando o paraíso recuperado do Apocalipse, e nesse meio de tempo nós estamos em guerra contra o pecado, e Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue,
Isso esteve desenhado para nós na história de Israel. Israel perdeu Jerusalém porque não viveu para a glória de Deus. E só vai recuperar a Jerusalém quando o Messias terminar a sua obra. Mas enquanto isso não acontecer, o povo de Israel deveria esperar perseguições. E o capítulo 11 vai falar para nós delas. Tá certo? Então Daniel é um livro que parte da história de Israel e olha para a história do mundo. E se a gente entender assim, a gente vai entender bem o capítulo 11. Vamos lá então ver o que nos fala a Escritura neste capítulo. A partir do verso 2, o anjo começa a declarar a verdade a Daniel. Ele diz que ainda se levantariam 3 reis na Pérsia. Era o governo de Ciro. Tinha mais 3 reis que se seguiriam. Depois viria um quarto que seria muito rico e guerrearia contra a Grécia. Esse quarto rei é Xerxes, aquele que o cinema retratou no filme 300, que quer de tudo quanto é jeito vencer os gregos. E esse rei seria derrotado pelos gregos e o império persa cairia, e depois então se levantaria, verso 3, um rei poderoso, que é Alexandre o Grande. Você já conhece a história de Alexandre, porque lá no capítulo 7 o Império Grego é retratado como um leopardo. Alexandre avançou rápido, não é? Só que Alexandre morreu novo, no auge, como diz o verso 4, e como não tinha herdeiros, como diz o verso 4, que o seu reino não será para a sua posteridade, o reino de Alexandre foi dividido entre seus 4 generais. Por isso aqui o verso 4 diz que ele vai ser repartido para os 4 ventos. Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Tá certo? E então a gente termina o verso 4 entendendo bem do que é que estamos falando aqui. Até aqui, nada disso teve grande influência sobre o povo de Deus. Embora Xerxes, embora outros reis persas tenham tomado atitudes em relação ao povo de Deus, que vamos estudar em Esdras, Neemias e Ester, até aqui não houve maiores perseguições. Porém, a partir do verso 5, a gente começa a ler sobre o que vai acontecer nesse período dos 4 impérios. Em particular, no que vai se referir ao rei do sul e ao rei do norte. Quem é o rei do sul? É Ptolomeu, que vai governar o Egito. Quem é o rei do norte? É Seleuco, que vai governar a Síria. E por que esses dois são os mais importantes? Porque o reino do sul, o Egito, faz divisa com o reino do norte, Síria, e o território que está no meio é o território da Palestina, o território dos judeus. E a guerra entre esses dois vai espremer, vai trazer dificuldades, às vezes algum tempo de calmaria para o povo de Israel, para o templo reconstruído que está ali no meio. Essa é a grande pegada do capítulo 11 que eu espero que você entenda. Então, nos versos 5 e 6 do capítulo 11, a gente vê que esses dois reinos inicialmente tentaram uma aliança, mediante casamento e tudo mais. O nome da princesa, o nome do rei, quem casou, quem matou quem. Se você quiser todos os detalhes disso, você pode consultar uma Bíblia de estudo, como a Bíblia de Genebra, 2ª edição, que tem explicações. Se você também quiser, você pode nos solicitar por e-mail, o e-mail da Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar, presbipca@uol.com.br, que nós vamos mandar para você um PDF que tem tudo isso bem explicado em detalhes, e nós não vamos nos concentrar nesses detalhes aqui no vídeo porque o tempo se estenderia demais. Mas o que fica claro, eu vou resumir aqui então, do verso 5 até o verso 19. Fica claro que enquanto o Egito, reino do sul, Ptolomeus, guerreia com Síria, reino do norte, Seleucidas, Israel que está no meio vai sofrendo. Particularmente interessante é uma menção que ocorre no verso 14. Quando o Egito, que dominava por bastante tempo a Palestina e dava liberdade para Israel fazer o seu culto e tocar a vida no templo, perdeu o domínio da Palestina para os sírios, isso fica narrado a partir do verso 13, o verso 14 nos diz que nesses dias, alguns judeus dados à violência se levantariam para tentar fazer cumprir a profecia, para tornar o povo de Israel livre. Tá certo? E tentaram mesmo, os judeus zelotes tentaram, mas essa revolta não funcionou. Os Seleucidas mantiveram controle sobre a Palestina e não como um Estado, a Palestina não era um Estado independente, os judeus não tinham liberdade para decidirem o que queriam sobre a sua vida. E aí a gente vai ver que a interferência do rei do norte nos assuntos da terra gloriosa, como é mencionada no verso 16, vai trazer implicações para quem quer viver servindo a Deus de maneira fiel nesse tempo que está entre
a realidade que Daniel experimenta e a restauração que Daniel aguarda. Esse é o assunto. E então a gente vai perceber que nessas guerras que foram travadas entre o norte, Síria, Seleucidas, e o sul, Egito, Ptolomeus, em um determinado momento o reino do norte, que tomou o controle da Palestina, do templo, dos judeus, estava endividado. E ele então levantou, diz o verso 20, um rei levantou um cobrador de impostos, um exator, que passaria pela terra mais gloriosa do reino. Agora então o rei Seleucida, Seleuco IV, endividado, quer saquear o templo de Jerusalém para pagar suas contas. E aí começa então uma situação na qual os judeus estão espremidos por governantes deste mundo e pressionados a não viverem de acordo com a vontade de Deus. Muitas dessas coisas que vão ser contadas para nós do verso 20 até o verso 35 são desta época em que o reino Seleucida, reino do norte da Síria, dominava a Palestina e fez muitas incursões contra o templo, tanto para saquear os seus tesouros quanto para deturpar a religião judaica. Muitas dessas histórias podem ser lidas no primeiro e no segundo livro de Macabeus, que são livros apócrifos, que são livros que contêm ensinamentos com os quais não podemos concordar, que não foram reconhecidos pelos judeus como livros inspirados, mas que, quando nos contam história, devem ser consultados como fonte histórica, tendo as suas informações sempre ilustradas, elucidadas, validadas, pela luz daquilo que nós sabemos confiadamente a partir dos livros inspirados. Então Daniel tem a supremacia e é a lente pela qual entendemos o que Macabeus nos conta. Mas isso não significa ser pecado ou errado ler Macabeus e entender algumas informações históricas que lá nós temos. Sempre deixando esse livro como uma fonte secular, não é comparável àquilo que nós acreditamos ou não dos livros de história. Pois bem, o que vai acontecer como resumo da ópera é que, se você segue a história do Reino do Norte, Seleucida, num determinado momento se levanta um homem vil. Capítulo 21 fala. O nome dele é Antíoco Epifânio. Antíoco IV Epífanes, que é um homem agora que quer helenizar o seu reino. Ele quer colocar a religião dos gregos como a única religião. E toda vez que ele faz batalhas e não é bem sucedido nas suas conquistas como gostaria de ser, ele passa em Jerusalém cheio de raiva, cheio de paranoia, saqueia o templo, profana o templo. E é sobre isso que os versos 21 a 35 vão falar. Quando se diz, por exemplo, no verso 28, que o seu coração será contra a Santa Aliança, é que Antíoco IV Epífanes quer de tudo quanto é jeito destruir a religião judaica. E nesse contexto, quem quiser ser fiel a Deus vai sofrer. Trata-se de uma guerra espiritual que vai ter reflexos sobre a história do povo de Deus. E é isso que o anjo já deixou claro para Daniel lá no capítulo 10. Então, você vai ver que esse Antíoco Epífanes vai favorecer quem quiser abandonar o judaísmo. Diz o verso 30 que ele atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. A opção era ser fiel ao rei, obter dinheiro, ter vida confortável, ou ser fiel a Deus e enfrentar o rei e ter vida desconfortável. Por isso mesmo, diz o verso 31, que Antíoco Epífanes profanará o santuário. E ele fez isso. Ele sacrificou um porco no templo. Ele borrifou o sangue do porco pelo templo. A gente já falou a respeito disso em outros vídeos. Ele proibiu as pessoas de se circuncidarem. Ele proibiu ter cópias do livro da lei. E tudo isso nos é contado lá no livro dos Macabeus. E verso 32 diz, quem violava a aliança, ele pervertia com lisonjas. Mas o povo que queria seguir a Deus se tornava forte e ativo no seu Deus, ainda que fosse necessário morrer, como vai nos dizer como vão nos dizer os versículos seguintes. Diz o verso 34 que aqueles que caíam por serem fiéis e sábios seriam ajudados com um pequeno socorro. E aqui então imaginamos ter uma menção da revolta dos Macabeus, dos filhos do sacerdote Matatias, que lideraram uma guerrilha contra Antíoco Epifânio, e o chefe, depois da morte do pai, foi Judas Macabeus, que está ligado então à história contada no livro dos Macabeus, o livro apócrifo,
os dois livros apócrifos, então a gente vai ver aqui que eles conseguiram até algum sucesso. E durante um tempo eles até proclamaram um Estado judaico independente. Mas isso não prosperou. Esse não era o cumprimento definitivo da profecia. A partir do verso 36, as coincidências entre o que aconteceu na história e o que está escrito no capítulo 11 desaparecem. Não se pode mais identificar nenhum fato histórico com nada que está sendo descrito a partir do verso 36. No entanto, continua-se a falar, desde então, do rei do sul, do rei do norte, das guerras daquele homem vil e tudo mais. E a interpretação que nós temos, portanto, a partir daqui é: do mesmo jeito que havia pequenos chifres diferentes nos capítulos 7 e 8, há homens vis diferentes em perspectiva no capítulo 11. Como? Se você se lembra, no capítulo 7 saía um pequeno chifre do quarto animal, que representava o Império Romano. Esse chifre falava blasfêmias, e esse chifre seria vencido pelo Filho do Homem. No capítulo 8, entretanto, o chifre que era blasfemador, o chifre que era problemático, não saía no contexto do Império Romano, e sim no contexto do Império Grego, o bode que tinha 4 chifres. Era de um desses 4 chifres, era da Síria, que sairia o pequeno chifre, o Antíoco Epifânio. Mas são 2, então. No capítulo 8 a gente ouve de Antíoco Epifânio, que é do período grego. Ele é que está sendo descrito aqui dos versos 21 a 35. Mas no capítulo 7 a gente ouve de um pequeno chifre que é do Império Romano. E nós entendemos que é dele que se passa a falar sem maior aviso a partir do verso 36. Por quê? Porque Daniel está recebendo uma revelação do que vai acontecer. Desde a época dos seus dias até a restauração final de Jerusalém com todo o povo de Deus recolhido, nessa guerra espiritual que o anjo já mostrou para Daniel que está acontecendo, vai ter gente se levantando para perseguir o povo de Deus. Eles não estarão livres, sendo controlados pelo rei messiânico durante esse tempo. Vários outros reis assumirão o controle e eles perseguirão o verdadeiro povo de Deus. Então, é natural que Daniel pare de falar de Antíoco e comece a falar do anticristo final que ainda não veio. E é isso que nós temos aqui. Então, como é que a gente sabe que não se está falando mais de Antíoco? Porque o texto diz no verso 37 que esse novo rei vil não vai temer qualquer deus. Isso não é verdade quanto a Antíoco. Ele adorava o deus grego, Zeus. Tanto que ele colocou um altar para Zeus na frente do templo. Então, isso não é preciso no que se refere a Antíoco. Outra coisa, se diz aqui no verso 41 que esse rei vil vai entrar na terra gloriosa, mas Antíoco já tinha entrado. Também se diz que escapariam do poder desse rei vil Edom, Moabe e Amon. Mas essas 3 nações nem existiam mais nos dias de Antíoco. Eles eram inimigos históricos do povo de Israel, que podem muito bem estar sendo tomados aqui figurativamente, para dar uma ideia. Quem se aliar com esse rei e se tornar inimigo do povo de Deus, vai prosperar. Tudo bem, isso aconteceu nos dias de Antíoco, mas está sendo agora tomado figurativamente para nos fazer olhar além deste pequeno chifre no período grego para o pequeno chifre do período romano, daquele que começou lá nos dias do Império Romano e se estende até os nossos dias. O verso 45 diz mais que esse rei vil vai armar as suas tendas palacianas entre os mares, entre o mar Mediterrâneo e o mar Morto. Jerusalém e o templo estão bem ali no meio. Contra o glorioso Monte Santo, a melhor tradução seria no glorioso Monte Santo. Então a ideia de alguém que vai querer colocar o seu trono no lugar de Deus é bem a ideia que o apóstolo Paulo usa para descrever o anticristo final em 2 Tessalonicenses 2,4, o homem da iniquidade. E aí então temos a mensagem. Daniel quer saber o que vai acontecer com o povo de Deus. Porque o seu povo está voltando para Jerusalém, devia estar celebrando liberdade, mas a situação está muito precária. O anjo que vem para ele diz: Daniel, há uma batalha espiritual em jogo. E vocês, como já tinha sido revelado a Daniel no capítulo 9, vão experimentar um tempo ainda de domínio de outros povos, até que o Messias venha e domine finalmente sobre todos vocês. E enquanto esse tempo acontece, o que vocês devem esperar? Que os reinos deste mundo se voltem contra o povo de Deus. Vocês não terão liberdade. Isso aconteceu na época do período grego, com Antíoco IV Epífanes. E isso ainda vai acontecer quando o anticristo final se manifestar. E disso então Daniel 11 está nos falando.
Essa mensagem deve nos deixar alerta para o fato de que estamos em guerra, de que há poderes espirituais neste mundo em oposição a Deus. Deve nos deixar atentos e prontos para morrer, se for necessário, pelos valores do Evangelho. Como tem acontecido hoje em dia no que se refere ao ISIS, ao Estado Islâmico, que tem matado tantos cristãos. Estamos vivendo manifestações isoladas do anticristo final, como víamos nos dias de Antíoco Epífanes. E devemos estar prontos para ser fortes no nosso Deus, como diz o verso 32. Temos que olhar para isso e dizer, sejamos fiéis, porque o governo final de Cristo está para vir. Enquanto ele não chegar, vamos confiar em Deus, porque Deus já revelou que as coisas serão desse jeito. Mas vamos olhar com segurança para o futuro, porque o texto diz muito claramente, no verso 27, o fim virá no tempo determinado. O verso 29, no tempo determinado. O verso 35, no tempo determinado. O verso 36, aquilo que está determinado será feito. E finalmente no verso 45, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. O anticristo vai perder. Como Antíoco Epífanes caiu, o anticristo final cairá também, e a vitória será do Senhor Jesus. E é isso que nós devemos esperar. Isso foi revelado a Daniel, mas isso atinge a cada um de nós também. Eu espero que esses comentários tenham sido claros e ajudem você a perceber a beleza de tudo o que nós lemos aqui. Volto a insistir com você. Se você quiser uma descrição detalhada do que está descrito, profetizado historicamente aqui, dos versos 2 a 35, mande um e-mail para nós mandaremos um arquivo para você com muito prazer. presbipca@uol.com.br. Tenha você uma boa leitura, um bom estudo, Deus o abençoe e até amanhã, se Deus quiser.